Por favor, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 50. Em algum momento nós vamos ler alguns versos de Isaías. E antes de eu propriamente começar, antes de orar, queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Edson. Pode ficar em pé, irmão Edson. Muito obrigado. Pode sentar agora. Até poucos dias nós recebíamos áudios com a voz muito afetada por causa de Covid. Precisou ser hospitalizado, saiu, está firme e forte aqui conosco. Estamos alegres por isso. Precisamos continuar orando pelo irmão Hélio Zarpelon. Ele é da diretoria aqui do Vale da Bênção. Ele está entubado nesse momento. Temos recebido notícias constantemente de irmãos cujos parentes estão afetados pela pandemia. Deus sabe o que faz nesses dias. São dias de santidade, de andar com Deus, de viver para a glória de Deus, estar preparado para partir a qualquer momento, porque assim a pandemia tem levado incrédulos, mas tem levado pastores, missionários, diáconos, crentes. São os dias que nós temos que estar preparados para encontrar Jesus, ou porque Ele vai arrebatar a igreja, ou porque Ele vai nos levar de alguma forma. Cremos que vamos viver, mas são dias que temos que estar preparados para ver o Senhor. Se tiver pecado para confessar, confessa. Se tiver que consertar a vida, conserta. Esteja preparado para viver, para a glória de Deus, para partir, porque alguns têm partido. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na presença do Senhor. Obrigado por esse culto. Estamos reunidos em nome de Jesus. Obrigado porque estamos com vida em plena pandemia. Obrigado porque estamos com saúde e podemos vir à igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos que estão precisando se poupar, evitar riscos, estão em casa acompanhando o culto. O Senhor não está limitado no tempo e no espaço. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Aí no lar onde eles estão, eles podem ser cheios da presença do Senhor, eles podem ser edificados, renovados, enquanto nós aqui na igreja também recebemos da parte do Senhor edificação do Espírito Santo de Deus, renovação do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos do Senhor porque queremos servir o Senhor e viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus tem muitos títulos. Um dos títulos que o Senhor Jesus tem, nós falamos pouco desse título, ele é chamado servo do Senhor. O Senhor tem muitos servos na Bíblia e nós somos servos do Senhor também. Israel é chamado servo do Senhor na Bíblia. Só que o Senhor Jesus, ele é um servo singular. Ele existe na Trindade com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele existe por toda a eternidade. Quando o Trino Deus criou os céus e a terra, lá estava Jesus. A palavra do Senhor diz que nada do que foi feito sem Jesus. E a palavra de Deus diz muito mais. Diz que Ele é o esplendor da glória de Deus. Diz que Ele é exatamente o que o Pai é e o que o Espírito Santo é, e diz mais. Diz que o Trino Deus não só criou todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Nós não temos ideia do tamanho do universo, mas quero dizer para você que o nosso Deus é o Criador e o sustentador do universo. Se tem vida abundante no planeta Terra é por causa de Deus. E na Trindade nós temos Jesus, nesse relacionamento singular com o Pai e com o Espírito Santo. Diferente de todos os servos de Deus, Ele é santo, obediente, não é rebelde, e Ele é totalmente conectado ao Pai e ao Espírito Santo. Ao tornar-se homem, segundo a palavra de Deus,
ele seria diferente de todos os outros servos que eram rebeldes, desobedientes, ou então nem eram servos e tornaram-se servos. Ele é um servo totalmente conectado, mesmo durante a encarnação, que ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, e o tempo todo conectado com Deus Pai, de um jeito que nós só podemos imaginar, porque essa é uma unidade existente somente na Trindade. Nas palavras do Senhor Jesus, o que eu falo, eu fui ensinado por Deus Pai. Eu falo o que o Pai me ensinou, é isso que ele disse em João capítulo 8, o que eu falo, o Pai me ensinou. Numa outra ocasião, falando com Filipe, na última noite, quando ele sairia para o Getsemane, ele disse para Filipe: você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Que as minhas palavras não são apenas minhas? O Pai em mim, o Pai que vive em mim, faz a sua obra, faz as suas obras. Várias vezes Jesus disse que o seu ensino era o ensino do Pai, a sua obra era a obra do Pai, funcionando a Trindade o tempo todo em unidade, de tal maneira que a obra do Pai, o ensino do Pai também é o ensino de Jesus, também é a obra de Jesus, também é o ministério de Jesus em total unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Foi revelado na palavra de Deus com muita antecedência que estava proposto uma missão para Jesus como servo do Senhor. Era uma missão que envolveria muito sofrimento, muito mais do que costumamos imaginar, e era uma missão com propósito. Era sofrimento com propósito, o propósito de salvar o mundo. Ele sofreria ao ponto de ficar completamente desfigurado, diferente do que nós geralmente imaginamos ou vemos nos filmes. O Senhor Jesus foi desfigurado, tamanha as agressões físicas contra ele antes mesmo da crucificação. Ele sofreria com esta missão mundial para todo o mundo de salvar. Ele sofreria como uma oferta pelo pecado. Se nós fôssemos judeus, criados na cultura judaica e tendo acesso às Escrituras, nós entenderíamos na mesma hora o que é oferta pelo pecado. Ele seria sacrificado, inocente, puro, santo, no lugar do pecador. Isso que era oferta pelo pecado. O pecador se arrependia, Deus estava disposto a perdoar, mas o animal inocente morria no lugar do pecador. O animal morria a morte do pecador, e o sangue do animal era derramado no lugar do sangue do pecador. Quando ele viesse, ele seria oferecido como oferta pelo pecado para toda a humanidade. Ele seria esmagado, ele seria moído, ele sofreria de tal maneira que seria como uma oferta pelo pecado. Não só sofreria esmagado, agredido, transfigurado, ele seria crucificado, ele seria traspassado. O Senhor usou o profeta Davi, porque Davi também foi profeta, para falar desta crucificação. O Senhor também usou Zacarias, mas hoje nós veremos somente Isaías, que ele seria traspassado, perfurado, crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele é um servo totalmente diferente do que você puder pensar ou imaginar. Ele é obediente, ele é santo, ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo, ele é eterno, ele é Deus que tornou-se homem, 100% Deus, 100% homem, de um jeito que só Deus entende, mas é o que está revelado. Ele é o servo justo, o único servo justo. Os demais somos nós. Nós fomos justificados. Nós fomos declarados justos em Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos justos
porque fomos justificados. Ele é justo. Ele não precisou ser justificado. Ele é justo. E esse servo justo, ele justificará muitos, está justificando muitos, está nos justificando, porque levou as nossas iniquidades. Mas ele não fez essa obra redentora, substitutiva, na cruz, em nosso lugar, sem um propósito, ou somente por causa de um povo, ou somente por causa de uma etnia. Ele fez isso em benefício de todo o mundo, por isso ele é chamado luz do mundo. Para que nós soubéssemos que Jesus é Jesus e Deus é Deus, considerando que Deus é invisível, considerando que Ele é muito poderoso, considerando que nós não conseguiríamos ver Deus sem cair mortos. Então Deus deu testemunho de si mesmo, falando com antecedência e cumprindo a sua palavra, para que nós tenhamos testemunhos de Deus e possamos crer. Nesse sentido, Deus mandou um recado para a humanidade, para todos os povos. Esse recado está na Bíblia. Quanto mais nós entendermos este recado, mais nós percebemos o testemunho de Deus, mais nós percebemos o Evangelho para pregarmos o Evangelho e para vivermos o Evangelho. Muito atenção no que vou dizer agora. O mês de maio está proposto como um mês que nós vamos evangelizar. Por causa da pandemia, tem 1000 complicações, mas nós estamos gravando vídeos e mandando para vocês. Dá para telefonar, dá para visitar ficando distante, dá para gravar o testemunho no Facebook, dá para mandar o testemunho gravado, dá para telefonar e orar com as pessoas. Deus usa também oração de telefone, dá para fazer muita coisa. Mas para nós pregarmos o Evangelho, é muito importante nós compreendermos o Evangelho na Bíblia, vermos o Evangelho na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo ele entrava numa sinagoga, ele mostrava para os judeus que não tinham compreensão dos sofrimentos de Cristo, ele mostrava nas Escrituras o sofrimento do Messias. Em seguida ele testemunhava, ele não só sofreu, ele está vivo, eu encontrei com ele na estrada de Damasco. De tal maneira que ele evangelizava mostrando os sofrimentos de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus, e o propósito desses sofrimentos, e ele conseguia fazer isso na Bíblia, através da Bíblia. Se você ler Atos 8, o eunuco etíope estava lendo Isaías, porque ele tinha alguma espécie de proselitismo judaico, ele tinha acesso, ele não era qualquer pessoa, ele sabia ler e escrever naqueles dias e conseguia ler hebraico. E ele estava lendo o livro de Isaías sem nenhuma compreensão. E aí chegou Filipe, guiado pelo Espírito Santo, mostrou Jesus na Bíblia e ele se converteu. O que nós vamos fazer hoje aqui à noite te dá todas as condições bíblicas de evangelizar usando a Bíblia, de tal maneira que você pode ouvir o que vai ser mostrado hoje, ensinado hoje, mais de uma vez, lendo a Bíblia, para que você possa evangelizar lendo a Bíblia. Numa certa ocasião, eu levei alguns católicos para Jesus, lendo a Bíblia com eles e mostrando porque a idolatria era condenada na Bíblia. De tal maneira que quando eles compreenderam, eles receberam Jesus. Uma das pessoas que eu evangelizei foi o seu Carlos Charbel, pai do Paulo Charbel, que frequentou a igreja há muitos anos. Eu fiz um discipulado de 3 meses com ele, e a irmã Carmen pediu para participar. No fim dos 3 meses, os 2 eram crentes. E eles ficavam boquiabertos. Como que isso está na Bíblia? E não falaram, não nos ensinaram. Conhecer a Bíblia e ler a Bíblia para evangelizar é muito importante. Nós vamos passear em Isaías capítulo 50. Está falando aqui do Messias. Israel também é servo do Senhor em Isaías,
mas esse servo singular aqui é só Jesus, não é Israel, não é mais ninguém. Isaías 50, verso 4, acompanha comigo. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, erudita, para conhecer a palavra que sustém o exausto, isto é, Jesus, na sua comunhão com Deus Pai na Trindade. Verso 4, Isaías 50, verso 4, ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Esse aqui é Jesus na plena comunhão com o Pai. O meu ensino, o que eu falo, eu fui ensinado pelo Pai. O que eu falo é o ensino também do Pai. O meu Pai, as minhas palavras não são apenas minhas, o Pai que está em mim faz as suas obras. A minha obra não é somente minha, é obra do Trino Deus. Na plenitude do Espírito Santo, ele disse que a sua obra era a obra do Pai que estava nele e atuava nele. Ele não atuava de maneira independente, ele só fazia o que ele via o Pai fazendo e fazia junto com o Pai. Verso 5. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos. Eu não tenho sido rebelde. Não é Israel. Não é nenhum de nós. Nós, nos nossos pecados, em algum momento fomos rebeldes. Aqui não é Israel. Aqui é Jesus. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos. Eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Eu não me desviei. O verso 6, não é Israel. Israel afastou muitas vezes. Verso 6, ofereci minhas costas para aqueles que me batiam. Não é Israel, é o Messias. O meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não é Israel, é o Messias. Não escondi a face da zombaria e nem da cuspida. É Jesus. Assim começou a paixão de Cristo, com agressões físicas muito violentas, com socos, com coroa de espinho, agressões físicas muito violentas, zombaria, cuspidas, até ele chegar na cruz e ser crucificado. Jesus já estava desfigurado. Isso que a palavra do Senhor disse que aconteceria com ele. Assim começou a paixão de Cristo. Se você abrir em Isaías 52, verso 14, nós vamos ler alguns versos. Presta bem atenção ao que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo nas Escrituras os sofrimentos de Cristo, a sua ressurreição e ascensão, e o propósito dessa obra redentora, desse sofrimento, para que nós possamos evangelizar com compreensão bíblica. Verso 14. Assim, Isaías 52, 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. É Jesus, não é Israel. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. É isso que a palavra do Senhor disse, que os sofrimentos de Cristo tinham um propósito, mas era um sofrimento com muita violência, ao ponto de ele ficar desfigurado até chegar sem forças na cruz. Nós não leremos todos os textos, mas na palavra do Senhor, Salmo 22, está claro que passariam ao pé da cruz zombando, salvou os outros, salva a si mesmo, desce da cruz. Está claro que os seus ossos não seriam quebrados. Estava claro que ele seria perfurado tanto pela crucificação como a lança ao lado. Está claro que ele seria crucificado tendo ladrões ao seu redor. Está claro que ele seria traído por 30 moedas, mas não vou ler tudo isso aqui, irmãos, senão já seria um curso de final de semana. Está claro que as suas roupas seriam sorteadas. Está claro tantas que ele seria traído e por aí afora. De tal maneira que os sofrimentos de Cristo foram muito severos. Recentemente ouvi o testemunho do ator Jimmy Caviezel,
deve ser Cavaziel em português, o nome dele começa com as iniciais JC. Quando o Mel Gibson quis fazer aquele filme, A Paixão de Cristo, telefonou para ele, ele não era famoso, ele vinha trabalhando num seriado, O Monte de Cristo, e o Mel Gibson estava procurando um ator que tivesse 33 anos, cujos iniciais fossem JC, os iniciais do nome dele era JC, 33 anos, ele recebeu um telefonema do diretor. Eu gostaria que você representasse Jesus num filme que eu vou fazer. O ator tem que ter 33 anos, ter iniciais JC, ele também era alto, barbudo, bonitão. Eu quero contratar você. E ele foi para o filme. E o filme tinha que ser o mais real possível, segundo a proposta do Mel Gibson. Ele de fato foi açoitado. Ele não foi só uma encenação, ele foi açoitado mesmo, mas nem chega perto dos açoites de Cristo. Jesus foi açoitado pelo açoite do Império Romano. As suas costas ficaram em pedaços, mas ele foi açoitado. Ele teve que carregar um madeiro mesmo, no braço, deslocou o ombro. Ele disse assim, olha, as filmagens não podiam parar, eu filmei com o braço deslocado, com a dor de braço deslocado. A dor que você vê no filme eu sentindo, eu estava sentindo mesmo, porque o meu braço estava deslocado. Ele disse que então, ele quando subiu na cruz, tendo lido o texto, decorado o texto, veio a compreensão de que Jesus tinha ido para a cruz por causa dos nossos pecados, e ali na cruz ele se converteu, nessa cruz da encenação. O ator se converte naquela cena, e ele é convertido há muitos anos, o testemunho dele está gravado, e ele fala que ele viveu um pouco dos sofrimentos de Cristo, porque a proposta do diretor é que tinha que ser real, ele ia ser açoitado mesmo, ele ia carregar a cruz mesmo, ele ia ficar crucificado mesmo, evidentemente que não literalmente com os pregos, mas aí entrou a parte dos efeitos especiais e tudo mais, mas ele sofreu o suficiente para que a cena fosse mais real possível. E ali, nesse processo de fazer o filme A Paixão de Cristo, ele recebeu Jesus, como está escrito, acabamos de ler, Jesus ficou desfigurado. Nem o filme A Paixão de Cristo retrata de fato, literalmente, porque não dava para ser tão literal como o texto bíblico nos diz. Se você abrir Isaías 53, verso 10, agora passamos a enxergar o propósito desse sofrimento. Isaías 53, verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, dependendo da Bíblia que você estiver lendo, moído, fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa ou pelo pecado, ele verá a sua prole, ele verá a sua posteridade. Aqui está o sofrimento de Cristo e aqui está a ressurreição de Jesus. Por mais moído, por mais esmagado, ele ressuscitaria o suficiente para ver a sua posteridade. Nós somos a posteridade do Senhor. Nós somos lavados e comprados no sangue de Cristo. Ele não só vê, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Ele não só vê, ele conhece cada um de nós por nome. Ele conhece o nosso nome. Onde nós estivermos reunidos, 2 ou 3, e no nome dele, ele está entre nós. E está mesmo, irmão. Eu não me peço para explicar Deus, mas ele está aqui. Através da unidade que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele está aqui. No livro de Apocalipse, ele passeia nas 7 igrejas, ele tem 7 estrelas na sua mão, ele conhece os pastores, ele conhece tudo, não tem nada oculto a ele, ele conhece a sua posteridade. Ele seria esmagado, ele sofreria quando o Senhor fizesse dele uma oferta pelo pecado. Se tivéssemos sido criados lá no judaísmo, entenderíamos na mesma hora. O Messias vai sofrer
santo, imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no lugar do pecador. Próximo verso. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Refere-se também à ressurreição. Ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aqui está sendo profetizado que ele sofrerá muito, será açoitado, cuspido, agredido, mas para justificar muitos, pois levará a iniquidade deles, sofrerá como oferta pelo pecado. Para que ficasse mais claro do que já está, um sacrifício substitutivo envolveria não só ser espancado, açoitado, perfurado. Deus usou Davi, Zacarias, vamos ver somente aqui em Isaías, o verso 5. Mas ele foi traspassado ou transpassado por causa de nossas transgressões. Por causa de nossas transgressões significa em nosso lugar. Transpassado significa perfurado. E moído ou esmagado pelas nossas iniquidades. Pelas nossas iniquidades significa em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele em nosso lugar. Acabamos de ver, de maneira resumida, os sofrimentos de Cristo, a paixão de Cristo, mas a sua ressurreição. E também Isaías, e num outro domingo, nós vamos gastar tempo com a ascensão de Cristo, o estado de exaltação de Cristo. Nós veremos rapidamente aqui, mas nós não vamos gastar tempo com isso. De tal maneira que nós acabamos de ver no Isaías que o Cristo haveria de sofrer açoites, agressões, cuspidas, ficaria totalmente esmagado, moído, transfigurado, irreconhecível, completamente machucado, ao ponto de ser traspassado, crucificado em nosso lugar, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Esmagado, moído, quando o Senhor fizer dele uma oferta pelo pecado, pelo nosso pecado. De tal maneira que acabamos de ver os sofrimentos de Cristo e, de maneira bem resumida, a ressurreição de Jesus. Mas Isaías 52, verso 13, somente para citar, porque gastaremos tempo com isso num outro domingo, a ascensão de Cristo é muito importante, o seu estado de vitória é muito importante, sua autoridade nesse momento é muito importante, mas hoje esse não é o nosso assunto. Isaías 52, verso 13. Veja o meu servo, agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Exaltado, no livro de Isaías, ao ponto que um determinado momento na história de todas as pessoas criadas até hoje, todas as pessoas, todas elas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Está determinado, isso deve ser no juízo, em algum momento todos os seres humanos existentes, em algum momento vão dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O que mais resiste Jesus ao longo da história, segundo a palavra de Deus, são principalmente os governos humanos. É uma longa história, mas os governos humanos são muito resistentes ao Senhor, está na Bíblia, mas a palavra do Senhor diz que os reis, todos eles se curvarão e confessarão que Jesus é o Senhor. Verso 15, no mesmo capítulo. De igual modo, ele aspergirá as muitas nações, na NVI, na atualizada, assim causará admiração às nações,
Os reis calarão a boca, onde está? Por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e que não ouviram compreenderão. Os reis calarão a boca. Não só calarão a boca, os reis confessarão que Ele é o Senhor. Os reis confessarão que toda autoridade pertence a Ele. Mas a palavra do Senhor diz que os povos da terra, eles que nunca ouviram, entenderão e verão e compreenderão o Messias. Nós somos parte dessa profecia, nós fazemos parte dos povos da terra. Para que nós tivéssemos testemunhos de Deus e pudéssemos crer e pudéssemos também anunciar e pregar com ousadia, o Senhor mandou um recado profético para nós. O Senhor mandou esse recado profético para muitos povos, para muitas nações, através do profeta Isaías. Agora eu chego no capítulo 49, que recentemente gastei tempo somente com essa passagem aqui no domingo de manhã. Ainda não subimos esse sermão no YouTube da igreja, mas devemos subir em breve. Isaías 49, acompanha comigo, porque agora nessa passagem não é a única, vai explicar a razão pela qual Jesus tornou-se homem e morreu pelos nossos pecados. Nós já vimos, Ele morreu como oferta pelos nossos pecados. Ele foi crucificado pelas nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. O meu servo justo justificará muitos, porque levará as suas iniquidades. Nós já vimos que foi proposto que Ele se tornasse homem para morrer pelos nossos pecados, mas é o pecado de todos os povos, de todas as nações. Envolve Israel, mas não exclusivamente Israel, mas de Israel para todo o mundo. Isaías 49, verso 1, refere-se inicialmente o texto a Israel, em um determinado momento refere-se somente a Jesus. Veja que aqui em Isaías, Israel é o servo do Senhor, o Messias é o servo do Senhor, mas há momentos que é bem claro, refere-se só a Jesus. Israel não foi açoitado por nós. Israel não foi perfurado por nós. Então aqui o texto começa falando de Israel e de Jesus, e num dado momento é só Jesus. Isaías 49, verso 1. Escutem vocês, ilhas ou terras do mar, ouçam vocês, nações distantes ou povos distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. É Israel e é Jesus. Abraão, farei de ti uma grande nação. Israel não existia. Foi chamado antes de nascer. Quando o Senhor preanunciou Jesus, Emmanuel, Deus conosco, refere-se a Jesus também. Desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. Isaías, Emmanuel, Deus conosco. O anjo Gabriel para Maria, o nome dele é Yeshua. O nome dele é Yahvé, o Eterno salva. Este é o nome dele. Depois, quando o anjo fala de novo também, fala outra vez agora com José, fala, o nome dele é Yeshua. Ele tem nome, ele tem propósito, ele veio com uma razão, ele é o Salvador. O anjo falou para os pastores que estavam ali por ocasião do nascimento de Jesus. Hoje em Belém da Judeia nasceu o Cristo, o Salvador. Ele tem nome, é Yeshua, o Eterno salva. Verso 2, Ele fez da minha boca uma espada afiada ou aguda, refere-se a Israel, consagrado como Isaías, mas principalmente a Jesus. Quando Deus falava por Isaías, eu vou colocar um anzol nas narinas de Sinaqueribe e vou tirá-lo daqui. O Senhor tirou todo o exército da Síria que rodeava o reino de Judá e Jerusalém, porque o Senhor falou pela boca do profeta Isaías. Tem esse Israel consagrado, de boca afiada, de espada de dois gumes.
quando o Senhor falou por Isaías que o Messias ia ser crucificado, transfigurado, 7 séculos depois se cumpriu. Mas aqui cumpre-se principalmente no Messias. Apocalipse capítulo 1. Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como fogo, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Tudo que Jesus fala acontece. Se Jesus falar bênção, é bênção. Se ele falar seca figueira, seca. Se ele falar para a tempestade, para. Tudo que ele fala acontece. Se ele falou passarão céus e terra, lá em Apocalipse você lê, o sol passou, o primeiro céu passou, porque ele disse passarão céu e terra. Tudo que ele fala acontece. Quando ele voltar em grande poder e glória, no final da grande tribulação, e tiver a guerra do Armagedon e milhares de soldados ali querendo destruir Israel, ele só vai falar e eles vão cair mortos. Apocalipse 19. Da boca de Jesus sai uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu, pensando em Jesus aqui, essa intimidade com o Pai na Trindade. Ele tornou-me uma flecha polida, escondeu-me na sua jalva. Isso é o juízo de Deus quando Jesus fala. Ele me disse, agora é só Israel, você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor, a minha glória, principalmente na primeira vinda de Cristo. O livro de João diz que em Caná da Galileia ele iniciou os seus sinais, e João escreve, e vimos a sua glória. A maior manifestação da presença e da glória de Deus é Jesus encarnado. Mas a manifestação para valer mesmo é na segunda vinda, quando ele puser os seus pés no Monte das Oliveiras. Do verso 4 em diante já não é mais Israel, não dá certo com Israel, agora é o Messias. Tenho-me afadigado sem qualquer propósito, isso é rejeição do Messias. Tenho gasto minha força em vão e para nada, contudo o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. A recompensa de Jesus é a sua prole, é a sua posteridade, é pessoas de todos os povos, línguas e nações. Para isso ele veio, para levar a iniquidade de muitos, e por isso ele justificará muitos, pois levará os seus pecados, pois morreu em nosso lugar. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Redentor de milhões e milhões e milhões de pessoas. Nesse momento, talvez 1 bilhão de pessoas no planeta Terra confessam Jesus como Senhor e Salvador. Não tem condições de contar um por um, mas os institutos estatísticos cristãos, por dedução estatística, estimam alguma coisa em torno de 1 bilhão, talvez 800 milhões, 900 milhões, alguma coisa em torno de 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Veja que o capítulo começou dizendo, terras do mar, povos distantes. O recado aqui é para nós, irmãos. Nós somos o povo do fim do mundo em relação a Jerusalém de Isaías. Eles nem sabiam que a terra era redonda. Eles nem tinham barcos muito fortes para chegar nessa parte do mundo e outras partes do mundo. Aqui somos nós. O recado aqui é para nós. Verso 5. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre é Jesus em Maria, para ser o seu servo, esse servo sofredor, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Isso é Jesus. Plenamente honrado é só Jesus. Tornou-se homem para restaurar Israel, é Jesus. Tornou-se homem para restaurar pessoas de todos os povos, é Jesus. Só tem Ele. O meu servo justo justificará muitos, pois levará a iniquidade deles. Traspassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades, só tem Ele. Redentor, Salvador, só tem um, é Jesus, não tem outro. O livro de Lucas não fala que anjo que falou com os pastores, mas como o Gabriel estava aparecendo aqui e ali, eu sempre presumo que é o anjo Gabriel, mas não está escrito. Mas quando aquele anjo apareceu, era só um anjo. E lembra que é Gabriel, assiste diante de Deus. Quando ele apareceu, resplendeu luz e glória de Deus, que os pastores caíram tudo no chão morrendo de medo. E este anjo, que possivelmente é Gabriel, não está escrito o nome dele, disse assim: hoje em Belém da Judeia nasceu o Cristo, o Salvador. E a palavra do Senhor diz: o Salvador do mundo. E aqui eu quero gastar um pouco de tempo ressaltando o que eu vou dizer, porque me parece que é um dos pecados sérios dos crentes. Os crentes têm tentado apagar as promessas que Deus fez a Israel da Bíblia. Uma longa história, tem teólogos, tem teologias, é uma longa história, não quero gastar tempo com isso. O pastor Ignaldo pode dar aula disso, mas acabamos de ler. Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. A palavra do Senhor diz que Jesus nasceu para que judeus sejam salvos e restaurados. O apóstolo Paulo, que era muito mais crente do que nós, muito mais equilibrados do que nós, muito mais intercessor do que nós, muito mais missionário do que nós, ele, na sua obra missionária, ele começava na sinagoga e da sinagoga para fora, e ele era o apóstolo dos gentios. Como que crente consegue ler a Bíblia e tentar apagar as promessas de Deus a este povo? Eu não sei, porque acabamos de ler que Jesus tornou-se homem, foi gerado no ventre de Maria para restaurar Israel. Está aqui, não dá para apagar. Mas também não adianta dizer que é só para Israel, porque Ele é o Salvador do mundo. O recado aqui é para as terras do mar, o recado aqui é para as ilhas, o recado aqui é para povos distantes que nada sabiam. Isaías 52:15, no finalzinho, aqueles que nunca foi dito nada para eles verão. Aqueles que nunca ouviram, nada foi anunciado, eles entenderão. Este é o verso do apóstolo Paulo em Romanos 15. Eu não edifico sobre fundamento alheio, porque está escrito, e ele citou Isaías: os povos da terra verão e entenderão, aqueles que nunca souberam do Messias. Eles entenderão, eles crerão, eles se converterão. Nós somos uma amostra bem pequena, porque deve ter 1 bilhão de pessoas no mundo que confessam Jesus como Senhor e Salvador, 1 bilhão de pessoas. Por isso o próximo verso continua, presta bem atenção. Ele diz, é Deus Pai falando com o Messias, gerado no ventre de Maria. Ele disse: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. É para restaurar as tribos de Jacó, mas não exclusivamente as tribos de Jacó. É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei ou que eu salvei. Também farei de você uma luz para os gentios, para os povos da terra, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Jesus sofreu, foi proposto que ele sofresse muito. Foi proposto que ele ficasse transfigurado. Foi proposto: aprove o Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, quando fizer de sua vida uma oferta pelo pecado. O meu servo justo justificará muitos, pois levará a iniquidade deles. Traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, nós somos sarados, espiritualmente, porque é o sangue dele que nos purifica os pecados, e fisicamente também,
porque nele agora nós somos benditos e não malditos, ainda que nós não estejamos na plenitude do reino de Deus, ainda tem enfermidade, ainda tem morte, mas toda a promessa de cura na Bíblia está escrita, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Acabamos de ler, coisinha demais, você se tornar homem, sofrer o que sofrer só para restaurar Israel. Não excluamos Israel, por favor, não façamos isso, mas não excluamos as nações. Tenho feito você luz para os povos da terra, luz do mundo, para você levar a minha salvação até os confins da terra. E o próximo verso, já estou terminando, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Este é um recado. Esse é um recado para os povos da terra. Assim começou Isaías 49. Mas a conversa aqui é entre o pai e o filho. Deus está falando para nós o que ele conversou na Trindade, o pai e o filho conversaram. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado, a Jesus, e detestado pela nação de Israel, ao servo de governantes, rejeitado por Pilatos, Herodes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Por fim, haveria reis convertidos ao longo da história, e teve. E por fim, aqueles que se opuseram ao Senhor e ao seu reino, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Hoje, de maneira breve, vimos os sofrimentos de Cristo, vimos a sua ressurreição, ele verá a sua posteridade, não são os únicos textos da Bíblia, e vimos a sua exaltação, ainda que o assunto da exaltação estou deixando para outro domingo, porque é um assunto muito importante. Se você ouvir mais de uma vez essa palavra, você está organizando a sua vida e o seu entendimento, biblicamente falando, para você falar de Jesus. Não falar só de Jesus assim, não, você pode contar o seu testemunho, é maravilhoso, mas você pode falar de Jesus. Você sabia que estava escrito que ele ia morrer pelos nossos pecados? Deixa eu me ler Isaías 53, verso 10. Aprove o Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado. Você sabe que ele morreu por nós? Lê o verso 11. O servo justo, ele é o único justo, nós somos declarados justos. Meu servo justo justificará muitos, pois levará a iniquidade deles. Você sabia que estava profetizado que ele ia ser crucificado, perfurado? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Você está evangelizando. Você sabia que ele está vivo? A palavra de Deus diz que ele está vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia. Por mais que ele fosse transfigurado e sofresse, ele verá a ssua posteridade. Ele não só verá, ele conhecerá as suas ovelhas. Ele chamará por nome algumas de suas ovelhas, ele chamará para a santidade, para a oração, para o ministério, para o serviço, para levar o evangelho em terras distantes. Outros ficarão onde estão, mas serão usados por Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos justificados. A palavra do Senhor diz que não há acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus que os justifica em Cristo Jesus. Não há condenação. Esse é um verso muito bonito de Romanos 8. Não há condenação, porque Cristo morreu, ressuscitou, está exaltado à direita de Deus e intercede por nós. Está vivo, ele conhece as suas ovelhas, ele intercede por nós. Cada vez que eu vou orar, irmão, eu penso assim, já estou entendendo por que Jesus ora por nós e o Espírito Santo intercede por nós. A gente vai orar, a gente ora tão fraquinha, né? A gente ora tão com dificuldade.
Eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui a orar para o Senhor gemer menos, que a palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. E a palavra do Senhor diz que Jesus ora por nós. Eles têm que orar muito por nós, irmão, porque a nossa vida de oração é fraquinha. Mas Ele está vivo, Ele morreu, ressuscitou, estou citando Romanos 8, está à direita de Deus, intercede por nós. Dá para mostrar os sofrimentos de Cristo na Bíblia, dá para mostrar a sua ressurreição, dá para mostrar a sua exaltação e dá para mostrar o recado de Deus aos povos. Ele morreu por Israel e pelo mundo, Ele é a luz dos gentios. Irmãos, eu não falei isso que vou falar agora, mas vou falar nesse momento. Eu acabei de explicar para você o Vale da Bênção. Esse é o Vale da Bênção. O Vale da Bênção foi fundado para ser um lugar de intimidade com Deus, treinamento de pastores e missionários para a pregação do Evangelho. Os projetos sociais também foram levantados para demonstrar o amor de Deus, mas também falar de Jesus e que as pessoas conheçam o Senhor e Salvador. Esse é o Vale da Bênção. Mas eu acabei de falar a minha vida. Essa é a minha vida. A minha vida só faz sentido se eu falar de Jesus, pregar e anunciar Jesus. A minha vida só faz sentido se eu treinar e enviar missionários para as áreas menos evangelizadas do mundo, porque Jesus é a luz do mundo. A minha vida só faz sentido se eu andar com Deus e servir a Deus. Talvez eu estivesse ganhando mais dinheiro se eu não fosse pastor, mas isso não faria sentido nenhum para a minha vida e não tem vergonha nenhum ganhar dinheiro. Eu estou na obra de Deus por um chamado de Deus. Eu não sou obrigado a ser crente, não sou obrigado a ser pastor, eu não sou obrigado a orar. Eu sei quem é Jesus, eu fui tocado por Ele, Ele me conhece, eu conheço Ele. Eu dou um trabalho para Ele tem que interceder muito por mim e também o Espírito Santo. Senhor, eu espero que o Senhor não vá ter que gemer muito por mim. Espero que a minha vida de oração melhore, de tal maneira que eu tenha mais intimidade com o Senhor. Esse aqui é o que o Senhor está fazendo na terra. Ele está mandando um recado para os povos. E agora já tem crente em tudo quanto é canto desse mundo. Os missiólogos dizem que ainda nos nossos dias de nossa, antes da gente embarcar e ir para o caixão, né? Diz que ainda nos nossos dias o Evangelho deve chegar pela primeira vez na história em todos os povos da terra. Porque nós estamos nos dias da live e não se confunda, não se perca. Rede social tem dono, não é público. Então eu vou economizar minhas palavras que eu estou na live. Mas o Evangelho está para chegar em todos os povos da terra. Não sei se você sabe, dependendo do que você falar nas lives, ele corta você sai da rede social. Então eu estou tentando ficar o máximo que der, usar como instrumento para a glória de Deus. Será que você gostaria de evangelizar a partir desse momento? Não exclusivamente no mês de maio, mas a partir desse momento, mas também no mês de maio. Será que você gostaria de participar das ações evangelísticas que a Escola Antioquia, a igreja, estão organizando no dia 29 de maio? Amém? Mas quer ou não quer? Quer para valer mesmo? Quer gemendo? Quer empurrando? Tem que ficar empurrando. Quer mesmo? Então fique em pé, eu vou orar por você. Nós estamos nos dias que não dá para fazer apelo, não dá para ajoelhar aqui na frente, não dá para encostar. Eu vou orar e não sei, talvez é difícil para você orar com máscara, eu não vou pedir para você tirar, porque está provado que assim, Covid aqui por superfície quase não pega, tá? Não quer dizer que eu vou enfiar o dedo no olho, na boca agora, porque eu não vou fazer isso. Mas está provado que pegar por superfície, saquinho de mercado, praticamente você não vai pegar. Não estou dizendo para ser imprudente. O maior contágio está de pessoa para pessoa, cuspindo na outra pessoa por meio de partículas de cuspe que você nem enxerga. Então, o melhor é ter a máscara, manter distanciamento, que
porque nós não queremos infectar ninguém, nem mesmo agora na oração. Mas quando eu estiver orando, eu gostaria que você orasse também para o Espírito Santo gemer menos. A palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Mas quem sabe nós vamos orar um pouquinho melhor, Ele vai gemer menos. Quem sabe nós vamos entregar a nossa vida para Deus, para sermos cheios do Espírito Santo e falarmos de Jesus. Ele sofreu muito naquela cruz para que fôssemos declarados justos, para que fôssemos templo do Espírito Santo e para que pregássemos o Evangelho com poder e com ousadia. E quando eu estiver orando, eu gostaria que você orasse também de todo o coração. Não fique se menosprezando. Eu não sou pastor, eu não estudei. Você encontrou Jesus? Você tem o Espírito Santo? Fale de Jesus e ore pelas pessoas. Você ficará abismado de ver que Deus vai usar você mais do que pastor, porque Deus adora fazer isso. Deus adora pegar o pequeno e usar o pequeno que está um pouco orgulhoso, Ele para de usar. Deus gosta de usar o vaso fraco. Então, se você achar que você não tem condições, você que é a pessoa que Deus quer usar. Você que é a pessoa que Deus quer usar. Aonde você está, orando de todo o seu coração. Pai amado, muito obrigado pelo teu testemunho histórico. Obrigado pela palavra do Senhor e como ela se cumpriu 7 séculos depois de Isaías. Obrigado pela palavra do Senhor por meio de Joel, 5 séculos depois de Joel, quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja em Atos 2. Obrigado, Senhor, porque as terras do mar, as ilhas, os povos distantes estão conhecendo Jesus, a luz do mundo. Obrigado pela palavra do Senhor que pauta a nossa vida. Nós amamos Israel. A palavra do Senhor diz que Jesus se tornou homem para restaurar Israel e nós estamos juntos nesta obra. Nós não desprezamos Israel, nós não desprezamos este povo, nós não desprezamos essa etnia. Nós lemos na palavra, tem promessa para eles. Mas nós também não menosprezamos os povos que nunca ouviram, que nunca lhes foi anunciado, que não era da cultura deles Isaías, que não era da cultura deles Davi, que não era da cultura deles nascer o Messias, mas o Senhor disse que o Messias de Israel é a luz do mundo. Pai amado, a palavra do Senhor também diz que a igreja cheia do Espírito Santo deve pregar e evangelizar. Pai amado, quantas vezes nós pensamos que ser crente é só ir no culto e não faltar na igreja. É muito mais do que isso. É ir à igreja, não faltar no culto, mas ter intimidade com Jesus. Ler a palavra do Senhor e conhecer a palavra do Senhor, ter comunhão com o Senhor e com o teu povo, e na nossa fraqueza se dispor a pregar o Evangelho, a ser o Evangelho. E a palavra do Senhor também nos ensina a sustentar, enviar missionários. E a palavra do Senhor também nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo na cultura em que estivermos aqui no nosso Brasil. Pai amado, nós te louvamos pelos projetos sociais do Vale, pelo setor de eventos, pelo centro de oração, pela escola Antioquia, Senhor, pelo Sim Israel, Senhor, pela evangelização do sertão nordestino. Nós te louvamos por Torre de Pedra, por visitação de Deus. Entregamos tudo isso como uma oferta ao Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos recebendo nesse momento, Pai, poder do Espírito Santo para viver vida de vitória. Nós reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos que as notícias são ruins e dão tristeza, mas nós repreendemos a tristeza das notícias ruins do nosso dia. Nós repreendemos no nome de Jesus. Repreendemos espírito de medo e de pavor.
Recebemos ousadia do Senhor, ousadia do Senhor, ousadia do Espírito Santo para ser crente, para andar nos teus caminhos. Nós queremos falar de Jesus com paixão no coração. Nós não queremos falar de Jesus empurrados, obrigados, quase que apanhando para falar de Jesus. Queremos falar de Jesus com paixão. Apresentamos os membros de nossa família, nossos familiares, que não parecem conhecer Jesus. Meus primos, minhas primas, meus parentes que não conhecem Jesus. Irmãos e irmãs, eu apresento meus familiares. Enquanto nós apresentamos os nossos familiares, revela Jesus, a luz do mundo. Seremos justificados somente pelo sangue de Cristo. Seremos salvos somente pelo Salvador Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus sofrimentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou ser entregue como oferta pelo nosso pecado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor amado, saímos dessa igreja hoje à noite, recebendo do Senhor a alegria do Espírito Santo. Não queremos saber de segunda-feira com tristeza. Não queremos saber de segunda-feira com desânimo no trabalho. Não queremos saber de segunda-feira com desânimo. Tem poder no Espírito Santo que está em nós. Tem ousadia de Deus na presença de Deus. Recebemos a alegria do Espírito. Recebemos o poder do Espírito Santo. Recebemos chamada de Deus. Recusamos desânimo, recusamos trabalhar empurrados. Recebemos, Senhor, o expulsar da tristeza do nosso coração. Glorifica o teu nome, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.